Quando Lucian fez aquela pergunta, Fá simplesmente congelou. Talvez nunca tivesse parado para pensar naquilo, ou talvez nem soubesse a resposta. De qualquer forma, antes que conseguisse dizer qualquer coisa, o narrador da arena anunciava a próxima luta. Era a vez de Lucian entrar em campo, e a sua adversária seria justamente a garota das chamas misteriosas azuis que havia chamado sua atenção mais cedo. Era a Grey. Sua entrada foi simplesmente espetacular. Envolto por intensas chamas azuis, ela despicou dos céus e se chocou violentamente contra a arena. A explosão espalhou fogo por toda a parte, enquanto todos os olhares se voltaram para ela. No fundo da cratera, Wei ergueu lentamente a cabeça. Seus olhos brilharam em um azul intenso, enquanto encarava diretamente Lucian. A arquibancada veio abaixo. A multidão gritou seu nome sem parar. Alguns espectadores comentavam que finalmente assistiram uma luta de verdade. Enquanto o clima na arena ficava cada vez mais intenso, o narrador também aumentava ainda mais as expectativas, afirmando que aquele confronto tinha tudo para entrar para a história. Wei então ergueu a mão e fez um gesto provocador. Ela desafiava Lucian a atacá-la, mas nosso garoto nem sequer respondeu. Com um leve toque no ombro de Fá, ele apenas sorriu e disse que finalmente mostraria a ele o verdadeiro significado de possuir uma linhagem de sangue imortal. Fá nem teve tempo de reagir. No instante seguinte, Lucian desapareceu. Quando todos perceberam, ele já estava tranquilamente no centro da arena. Ao vê-lo tão calmo, Wei abriu um leve sorriso. Então, esse é o famoso linhagem imortal. O tom de sua voz era claramente desdenhoso, mas, ao mesmo tempo, ela parecia extremamente empolgada. De repente, sua aura começou a crescer ainda mais. Chamas azuis envolviam completamente seu corpo, formando uma espécie de armadura viva feita de fogo. Sua presença mudou completamente. Agora, ela irradiava uma pressão muito mais assustadora. Wei começou a flutuar no ar, enquanto a onda de calor avassaladora percorria toda a arena, como se qualquer um que se aproximasse fosse simplesmente evaporado. Mesmo diante daquela pressão absurda, Lucian permaneceu completamente indiferente. Com toda a calma do mundo, ele apenas comentou que, se Wei queria descobrir pessoalmente o significado de enfrentar alguém com uma linhagem mortal, ela então deveria estar preparada para sangrar. Wei apenas sorriu novamente. Desta vez, não respondeu. Suas ações falaram por ela. No segundo seguinte, uma explosão de energia ainda mais violenta tomou conta da arena. O brilho era tão intenso que até mesmo Lucian precisou erguer as mãos para proteger os olhos. O narrador, completamente surpreso, anunciou que aquela era a força das duas pontes da galáxia, e aquilo só podia significar uma coisa: Wei estava para romper para o 12º nível. Toda a arena ficou em choque. Até mesmo os especialistas do seu próprio setor estelar não conseguiam acreditar no que estava vendo. Ela tinha pouco mais de 200 anos. Mesmo assim, já estava para alcançar o nível 12. Alguns espectadores gritavam que ela era uma guerreira nascida para lutar. Enquanto isso, bem distante dali, dentro de uma nave que acompanhava a competição, um velho sorria satisfeito. Ela havia correspondido completamente às suas expectativas. Por outro lado, o senador e a diretora executiva trocaram olhares preocupados. Outro especialista do nível 12 havia surgido, e nenhum deles esperava por isso. Jafar continuou sendo o mesmo de sempre. Seu único pensamento era torcer para que Lucian saísse inteiro daquela luta. De volta à arena, Lucian parecia completamente imóvel. Sem qualquer sinal de nervosismo, ele apenas observou calmamente o poder de Grey aumentando cada vez mais. Depois de respirar fundo, Grey abriu um belo sorriso e perguntou: "Agora eu finalmente sou digna de enfrentar alguém da linhagem imortal?" Lucian sorriu de volta. Então respondeu tranquilamente: "Ótimo, agora que você ficou um pouco mais forte, não preciso me preocupar em acabar matando você por acidente." Assim que ouviu aquelas palavras, Grey estreitou os olhos. Arrogante. Ela desapareceu em alta velocidade, e no piscar de olhos, já estava diante de Lucian, lançando um poderoso soco contra seu rosto. Mas Lucian respondeu da mesma forma. Os dois punhos colidiram violentamente no centro da arena. Uma violenta onda de choque explodiu por todas as direções. O chão tremeu, o ar pareceu rasgar, e nenhum dos dois recuou. Os golpes começaram a ser trocados em uma velocidade absurda. Cada ataque era mais rápido que o anterior. O narrador explicava, completamente empolgado, que Grey estava usando toda a pressão criada por Lucian para acelerar seu avanço rumo ao verdadeiro nível 12. Ele explicava que o nível 11 consistia em dominar completamente as leis. Já o nível 12 era quando esse poder passava a ser incorporado ao próprio corpo, refinando totalmente o corpo marcial. Até o senador ficou impressionado. Ele observou que, embora Grey ainda não tivesse alcançado oficialmente o nível 12, ela já estava refinando suas leis durante a própria batalha. Na prática, ela estava apenas a um passo de completar a evolução. Enquanto a luta continuava, Lucian começou a ser empurrado para trás. Cada troca de golpes fazia Grey avançar ainda mais. Fá apertava a grade da arquibancada com toda a força, que seus dedos quase afundaram o metal. Na opinião dele, Grey já possuía força suficiente para enfrentar Temonwei, e talvez garantisse oficialmente uma posição entre os 3 melhores do torneio. Mesmo assim, ele não conseguia esconder sua admiração por Lucian.
Lucian. Afinal, mesmo existindo a diferença de nível entre os dois, Lucian continuava resistindo de frente, sem recuar completamente, sem ser derrotado. A diretora executiva também não escondia sua surpresa. Ela admitiu que era simplesmente inacreditável que Lucian estivesse conseguindo enfrentar Gray em seu auge. Mas havia algo ainda muito mais impressionante. Apesar da intensidade absurda daquele combate, Lucian não apresentava sequer um ferimento. Era a primeira vez que ela via aquilo, com os próprios olhos, o verdadeiro poder de uma linhagem de sangue mortal. Foi então que uma voz debochada interrompeu a conversa. Uma mulher começou a rir enquanto olhava para o senador. Ela era a senadora-chefe do setor estelar, Xie. Com um sorriso cheio de provocação, comentou: parece que o tão famoso herança da linhagem mortal de Yumo vai terminar justamente aqui. Ela ainda fingiu sentir pena, dizendo que era realmente uma tristeza ver um gênio tão promissor ser eliminado tão cedo. Mas o velho senador permaneceu completamente calmo. Ele respondeu que Lucian ainda tinha pouco mais de 20 anos. Ele havia acabado de alcançar o nível 10. Perder para alguém como Gray não seria motivo de vergonha alguma. Seu futuro ainda era brilhante. Ao perceber que sua provocação não funcionava, a mulher sorriu novamente. Que pena. Parece que nunca veremos o confronto entre Morue e Lucian. Desta vez, o rosto do senador finalmente se contraiu. Por dentro, ele estava morrendo de vontade de apagar aquele sorriso arrogante com um belo tapa. Mas, mesmo contra a própria vontade, precisava admitir uma coisa. Ela talvez não estivesse totalmente errada. De volta à arena, Lucian continuava sendo pressionado. Seus movimentos agora eram, em sua maioria, esquivados e bloqueados. Era evidente que ele estava lutando na defensiva. Até o velho senador começou a se preocupar. Será que aquele realmente seria o fim de Lucian? Nesse momento, Wei resolveu encerrar a luta. Uma quantidade monstruosa de energia explodiu ao seu redor. Ela liberou uma de suas técnicas supremas. A colisão abalou toda a arena. Lucian conseguiu bloquear o ataque, mas a reação da plateia foi completamente diferente. Muitos espectadores começaram a reclamar. Alguns que estavam desesperados que jamais deveriam ter apostado em Lucian. Outros lamentavam, dizendo que estavam para perder uma fortuna. Do outro lado da arena, a família de Lucian assistia a luta completamente apreensiva. Até mesmo sua irmãzinha, que sempre acreditou nele mais do que qualquer outra pessoa, começou a ficar nervosa. Enquanto isso, Gray decidiu que já era hora de colocar um ponto final naquele combate. As chamas azuis começaram a se concentrar em suas mãos. Sua aura atingiu um novo patamar. E então, ela finalmente revelou sua técnica mais poderosa. Quebra infernal azul. Com um grito cortando a arena, suas garras rasgaram o ar. Duas gigantescas cabeças fantasmagóricas feitas de chamas azuis surgiram diante dela, rugindo furiosamente enquanto avançava em direção a Lucian. Uma explosão ensurdecedora sacudiu toda a arena. O impacto foi tão absurdo que abriu uma cratera gigantesca no campo de batalha. Quando a fumaça começou a desaparecer, Gray franziu a testa. Ela não conseguia enxergar Lucian em lugar nenhum. Ele desviou, sua expressão mudou completamente. Foi então que uma voz tranquila surgiu atrás dela. Não completamente. Gray virou a cabeça rapidamente. Lá estava ele, Lucian, a encarando. Apenas a parte da frente de sua roupa havia se rasgado. Seu corpo não possuía um único ferimento. Gray ficou completamente incrédulo. Ela murmurou, quase sem acreditar. Então, essa é a defesa da linhagem de sangue mortal. Mesmo assim, ela não tinha intenção nenhuma de desistir. Apertando os punhos, declarou que não havia alcançado seu limite. Queria continuar lutando e derrotar Lucian, custe o que custasse. Mas, antes que pudesse avançar novamente, Lucian levantou uma das mãos, pedindo que ela parasse ali mesmo. Com a mesma tranquilidade de sempre, ele começou a falar. Segundo ele, tudo no universo possuía um oposto, até mesmo o fogo. As chamas infernais azuis de Gray eram justamente a manifestação desse princípio. A invasão do fogo comum, Gray apenas o encarou, completamente confusa. Ela perguntou se ele realmente estava dizendo que as chamas herdadas por sua família durante gerações tinham relação com aquilo. E mesmo que fosse verdade, o que isso tinha a ver com ele? Será que, só por entender um pouco sobre aquelas chamas, ele acreditava já ter descoberto todos os segredos? Lucian balançou a cabeça. Então, respondeu com tranquilidade. Compreender algo e decifrá-lo são coisas completamente diferentes. Existe um longo caminho entre as duas coisas. Gray continuava sem entender absolutamente nada. Afinal, o que você está tentando dizer? Lucian respondeu sem rodeios. Desde o início da luta, ele estava estudando cuidadosamente suas chamas. Gray arqueou uma sobrancelha. E daí? Enquanto isso, a plateia começou a perder a paciência. Todos esperavam uma batalha épica. E de repente, os dois simplesmente começaram a conversar. As arquibancadas explodiram em reclamações. Lutem logo! Ninguém veio aqui para assistir uma aula. Alguns até gritavam que, se Lucian sabia que não podia vencer, ele
deveria simplesmente admitir a derrota. Nem o narrador perdeu a oportunidade de provocar. Rindo, comentou que talvez Lucian tivesse percebido que não conseguiria vencer no braço, e agora ele estivesse tentando ganhar na conversa. Mas Lucian ignorou completamente toda aquela conversação. Ele apenas olhou para Gray e anunciou calmamente: está na hora de acabar com isso. No instante que fechou o punho, uma energia simplesmente monstruosa explodiu de seu corpo. Gray arregalou os olhos. Ela jamais havia sentido uma presença tão assustadora. Logo em seguida, Lucian falou novamente. Já que ela havia mostrado o outro lado das chamas, então seria justo que ela também conhecesse o verdadeiro lado oposto do fogo. Naquele momento, Lucian ativou seu caminho marcial perfeito. Uma gigantesca coluna de fogo dourado disparou em direção aos céus. O brilho era tão intenso que ninguém conseguia manter os olhos abertos. Fa precisou proteger o rosto com o braço, tentando enxergar através daquela luz ofuscante. E então, no centro daquele clarão, uma criatura colossal surgiu. Um enorme corvo dourado. Suas asas flamejantes iluminaram não apenas a arena, mas até mesmo os planetas próximos. Era uma visão simplesmente divina. No instante seguinte, o corvo dourado mergulhou no céu. Seu corpo se fundiu completamente ao de Lucian. Ao mesmo tempo, uma marca dourada apareceu lentamente em sua testa. E, como se fosse um milagre, as roupas que haviam sido destruídas momentos antes voltaram a ficar completamente intactas. Fa simplesmente ficou sem palavras. Ele nunca havia presenciado algo daquela magnitude. Lucian então olhou para ele e sorriu. Observe com atenção. É isso que significa ser imortal. Em seguida, ele abriu lentamente a palma da mão. No mesmo instante, um mar de chamas douradas disparou contra Gray. A velocidade era simplesmente impossível de acompanhar. Gray sentiu o perigo imediatamente. Sem hesitar, concentrou toda a sua energia para criar uma gigantesca barreira defensiva diante de si. No segundo seguinte, as duas forças se colidiram. A barreira começou a rachar. Uma fissura, depois outra e outra, até que ela se despedaçou completamente. As chamas douradas avançaram sem encontrar qualquer resistência. Os olhos de Gray se arregalaram de puro desespero. Ela foi completamente engolida pelo fogo. Seu grito ecoou por toda a arena. Assim como Lucian havia dito antes da luta, quem decide testar um imortal precisa estar preparado para sangrar. Felizmente, Lucian havia segurado sua força. Gray não sofreu nenhum ferimento grave, apenas perdeu completamente a consciência. Com toda a calma do mundo, Lucian caminhou até ela, deu um leve tapinha em seu ombro e comentou com um pequeno sorriso: parece que você não estava preparada. Logo depois, seu corpo caiu lentamente no chão, completamente desacordada. Naquele instante, toda a arena mergulhou em um silêncio absoluto. Ninguém conseguia acreditar no que acabara de acontecer. Logo depois, os cochetes começaram a tomar conta das arquibancadas. Muitos sequer entendiam como Gray havia sido derrotado tão rapidamente. Outros tentavam descobrir o que tinha acontecido naquele último ataque. Até mesmo o narrador ficou completamente sem palavras por alguns segundos. Mas, recuperando a compostura, anunciou em alto e bom som: o vencedor desta luta é Lucian.